Com a liberação de sessões presenciais, a comarca de Patinga, no leste mineiro, fez um esforço concentrado e julgou 62 processos de júri em um ano. Como foi possível alcançar essa meta e como se adaptou à nova fase aí da pandemia do coronavírus? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o juiz João Paulo Júnior, titular da Vara de Execuções Penais, de Precatórias Criminais e do Tribunal do Júri desta comarca. Doutor João Paulo, obrigado por participar de nosso programa. Leon, eu que agradeço o convite, fico muito lisonjeado com o convite, honrado, e estou aqui à disposição para conversarmos sobre esse tema aí. Muito bem. E a você que nos acompanha, a favor, inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e envie suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutor João Paulo, iniciando a nossa conversa, então, gostaria que o senhor contasse para nós aí como foi possível alcançar esse resultado. Ficou abaixo ou acima? Ficou dentro da meta estabelecida? Leon, um breve relato do que aconteceu. A comarca de Patinga, ela tem 2 varas criminais e que já vinham muito assoberbadas. E no ano de 2020 foi apresentado uma proposta para a Corregedoria, para o Tribunal, para desmembramento dos crimes dolosos contra a vida das varas criminais e remetidas para a vara da execução. E isso ocorreu em julho de 2020, quando eu recebi o acervo dos processos do júri, e logo em julho também veio à tona a Portaria Conjunta da Presidência 1025, que determinou a retomada gradual do julgamento dos processos do júri, principalmente envolvendo réu preso. Então, naquele momento, em razão do impedimento de realização de sessões no primeiro semestre de 2020, por causa da pandemia, e de outros fatores, detectei um bom número de processos com réus presos aguardando julgamento, e naquele momento, através de uma reunião com a minha equipe de trabalho, colaboração da colega Érica Climene, que é juíza auxiliar da comarca, que atua no criminal, foi traçado um plano para poder fazer essas sessões concentradas para julgamento desses processos. E foi uma empreitada muito exitosa, porque conseguimos julgar em um ano e meio, vou até atualizar as informações que você tem, em um ano e meio, o segundo semestre de 2020 e todo o ano de 2021, 78 processos que estavam prontos para julgamento, boa parte de réus presos, em que foram levados a julgamento mais de 80 réus. Ou seja, priorizou, então, o critério inicial foi desses réus presos, até porque para evitar uma injustiça, né? Ou até mesmo a impunidade, correto? Correto. Então, quem mais participou desse esforço concentrado? Você citou aí a juíza, né? E também os servidores do fórum. Quem mais? Para ser justo, então, é isso que eu disse. Desse esforço, é o seguinte, ele partiu do gabinete, chamei o gerente de secretaria, o servidor responsável, conversamos, acertei com a colega, mas a gente tem que destacar que o esforço do Ministério Público, com os 2 promotores que atuam perante a vara, advogados constituídos e dativos, que com a mudança que ocorreu, ficamos um período sem defensoria pública, até que se organizasse também a defensoria, então os advogados dativos foram muito valorosos para a execução desse trabalho. Então, aí, posteriormente, a defensoria assume suas funções. Então, contamos com a OAB, através dos advogados ativos constituídos, Defensoria Pública, Ministério Público e toda a estrutura que envolve servidores do fórum, terceirizados, Polícia Militar, agentes penais. Então, foi um esforço de todos. Ninguém faz nada sozinho e, nesse caso, não foi diferente. Uhum. Com certeza está relacionado ao período atípico que nós vivemos, né? Como é que a pandemia impactou e afetou o trabalho? Quantos processos, por exemplo, ficaram represados e qual que é o planejamento daqui para frente para julgar todos esses que estão aí nesse acervo? Orion, a comarca de Patinga é uma comarca de trânsito especial, mas, felizmente, aqui o nosso número de homicídios não é tão elevado de modo que possa criar um acervo tão represado. O fato é que, baseado nesse esforço concentrado, a partir de agosto de 2018, no primeiro momento, nós demos vazão a praticamente todos os processos de réus presos e, partindo da experiência exitosa, nós continuamos com esse esforço e a situação hoje é o seguinte: no ano de 2021, chegamos ao mês de novembro, julgando todos os processos que estavam prontos para a júri, e iniciamos agora, na semana que vem, na próxima segunda-feira, as sessões do ano de 2022, em que, para você ter uma noção, depois desse esforço concentrado, nós temos hoje
15, 17 processos somente para serem colocados em julgamento hoje, que estão prontos para júri, claro, os que virão. Mas, na minha visão, hoje conseguimos colocar em dia o trabalho e sempre julgando o processo. Hoje, o processo que fica pronto para júri, seja de réu preso, de réu solto, ele vai para a pauta imediatamente, com previsão de julgamento no máximo em 60 ou 90 dias. Quais foram as condições adotadas até para a reabertura das instalações, evitar que os fóruns, né, que o fórum aí se transformasse, por exemplo, num foco de disseminação da doença, né? Qual que é o protocolo adotado, já que o Tribunal de Júri tem a participação popular? Sim, isso foi uma grande preocupação com o advento da Portaria 1025. Foi feito um trabalho baseado nela, nos artigos 18 a 27 da portaria, que delimitaram as diretrizes em termos de distanciamento social, em termos de frequência do salão. Então, usamos todo aquele arcabouço que foi estipulado pelo Tribunal de Justiça, fizemos uma readequação no salão do júri, utilizando o plenário para distribuição dos jurados, para garantir o distanciamento social, a limitação de público, não obstante o Tribunal do Júri seja um tribunal popular, os julgamentos são públicos, mas essa restrição ela veio à pandemia, foi bem entendida por toda a sociedade, pelos advogados, pelas partes, pelos estagiários, e então foi um desafio também, porque naquele momento nós começaríamos a retomar numa situação difícil, uma situação nova para todos, mas graças a Deus, tomando todas essas medidas, medição de temperatura, evitar que tenha acesso ao salão do júri pessoas com sintomas de gripe ou sintomas da doença, da Covid. E posso te garantir aqui, te relatar, que desse ano e meio, de agosto de 2020 a novembro de 2021, não notificamos nenhum caso de contaminação de nenhuma das partes dos jurados durante a realização dessas sessões. Eu acho que isso foi a maior vitória nossa, a preservação da saúde. A participação do Ministério Público, dos advogados e do próprio réu foram virtuais, híbridos ou presenciais? Presenciais. Eu tenho uma dificuldade muito grande em ver hoje ainda, apesar de toda a tecnologia, de todos os benefícios que foram trazidos com esse momento difícil, no aspecto de usar as tecnologias, de usar isso no júri. Porque, primeiro, era muito incipiente, e, segundo, a questão do júri em si. Eu acho que a presença do jurado, a presença do réu na frente do jurado, apesar da portaria 1025 dar a possibilidade de, em concordância com a defesa e a acusação, do réu acompanhar o julgamento, por exemplo, no estabelecimento prisional, em nenhum dos julgamentos fizemos isso, porque, montada a estrutura, o meu entendimento naquele momento é que seria possível fazer dessa forma, com todos os protocolos, e isso foi se afirmando a cada sessão, a cada período, e, graças a Deus, tudo correu muito bem, principalmente no aspecto da preservação da saúde. Doutor João Paulo, esclareça para a gente, por favor, quais são os processos de competência aí do Tribunal de Júri aí em Patinga? Aqui, a competência dos processos são aqueles previstos na Constituição Federal, que são os crimes dolosos contra a vida. Então, todos aqueles crimes que são classificados com essa natureza, eles são de competência dessa vara, onde aqui, normalmente, nas comarcas menores, a gente acumula as duas funções, o juiz sumariante e o juiz presidente do Tribunal do Júri. Então, todos esses crimes que envolvem a vida e são crimes dolosos são de competência da vara do Tribunal do Júri. Como é que eles se caracterizam, esses crimes? Bom, são crimes em que... Homicídios? Sim, esses crimes, a maior parte, quando se fala em crimes dolosos contra a vida, a maior parte deles são os homicídios. Mas também ali há a previsão dos crimes de infanticídio, aborto induzido, são crimes também que são de competência do Tribunal do Júri. Sim. Agora, uma coisa interessante que eu vejo a respeito do Tribunal de Júri é essa participação popular. Quer dizer, o veredito ele é feito com a participação da comunidade local onde o crime foi cometido. Qual que é essa importância dessa participação? Ela é uma questão que já é da tradição do direito brasileiro. A própria Constituição, numa cláusula pétrea, ela dá à população esse poder de julgar. Então, eu vejo assim, com muita importância, porque é o maior bem que a gente tem que proteger hoje, a vida, e você tirar a vida de um semelhante é algo muito grave, e ele atribui, então, ao próprio cidadão, à própria pessoa de bem ali, né, aquela pessoa que tem o perfil para jurado, de decidir sobre eventual condenação ou absolvição
daquela pessoa acusada da prática desse crime tão grave. E qual que é assim, a vantagem e a desvantagem dessa participação? Como é que é feita essa escolha desses jurados? Bom, a escolha é feita de acordo com o que é previsto no Código de Processo Penal, que é o recrutamento anual de jurados, em que nos meses de novembro, outubro e novembro, a gente faz a atualização da lista geral, e normalmente essa lista ela é colhida através de pedidos junto ao cartório eleitoral, junto a empresas, ao serviço público em geral, para que possamos recrutar os jurados, para os jurados, aquelas pessoas que têm aquele perfil de reputação ilibada, entendeu? E que possam ter ali aquela característica, o perfil para atuar no júri no ano seguinte. Entendi. Essas alterações que foram feitas, que essa adaptação para esse momento atípico da pandemia, aí, isso de alguma forma trouxe dificuldades para essa adaptação e ele atender à exigência constitucional de transparência, de participação popular no tribunal de júri? Não, até que nesse aspecto eu entendo que não. Assim, essa nova fase ela trouxe desafios, inclusive o recrutamento dos 25 jurados, Orion, foi uma coisa que dificultou muito, porque a gente tem uma lista grande aqui de mais de 400 jurados, mas em razão da pandemia, das dificuldades, havia muitas pessoas que tinham impedimentos que em outras épocas não seriam levadas em consideração para participar, seja as comorbidades. Eu tive a sensibilidade também de, quando retomamos, tinham muitos comerciários que eram jurados, mas que apresentavam as demandas dizendo o seguinte: olha, eu acabei de voltar a trabalhar, eu trabalho comissionado, então eu achei por bem, e naquele momento, analisar essas questões com mais cuidado, e isso acabou gerando uma certa dificuldade para a composição sempre daqueles 25 jurados que participariam de cada reunião. Mas foram desafios também que foram vencidos e que conseguimos alcançar o nosso objetivo. Muito bem. Doutor João Paulo, vamos fazer um pequeno intervalo aí, que no próximo bloco a gente volta a falar sobre outros assuntos aí, até mesmo da participação da sociedade no sistema de justiça e também da prática de esportes aí como terapia para a vida juridicante, a vida pessoal, profissional. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, hoje conversando com o juiz João Paulo Júnior, que é titular da Vara de Execuções Penais, de Precatórias Criminais e do Tribunal de Júri desta comarca de Ipatinga. No bloco anterior, falamos aí sobre o desafio de realizar e agilizar julgamentos de processos no Tribunal de Júri. Neste bloco, vamos falar um pouco mais aí sobre outras formas de participação da sociedade no sistema e também da importância da prática de esportes para a vida pessoal, profissional e também associativa. Doutor João Paulo, você estava falando no bloco anterior sobre essa participação, né? Quer dizer, tradicionalmente, o Tribunal de Júri ele é realizado presencialmente, e a forma virtual ou híbrida e essas adaptações trouxeram dificuldades até para cumprimento dessa exigência constitucional. O senhor chegou a realizar algum julgamento virtual nesse período ou não? Não, julgamento do plenário do Tribunal do Júri, nenhum foi realizado virtual. O que tem ocorrido no âmbito da vara, principalmente no Tribunal do Júri e na execução penal, é que as audiências envolvendo réus presos, em regra, o interrogatório do réu ou oitiva dos réus nas justificações da execução, essas todas estão sendo realizadas por videoconferência. Com grande êxito, instalamos aqui na penitenciária Adeno Moreira de Carvalho e no Ceresp de Patinga, salas de videoconferência que estão atendendo não só a vara de execuções penais e do Tribunal do Júri, como as varas criminais e varas de outras comarcas do Estado. Mas sessão do júri, todas presenciais, Arion. Muito bem. Eu gostaria agora que o senhor contasse para a gente sobre outra experiência interessante e de apoio da comunidade, que é o Conselho da Comunidade na comarca. Qual que é o papel desse conselho? O Conselho da Comunidade está previsto na LEP, e ele tem como um dos objetivos básicos auxiliar no cumprimento das penas, principalmente as penas alternativas, aquelas prestações de serviço à comunidade, em que o Conselho ele faz esse convênio com as entidades que poderão receber os indivíduos que foram condenados, sentenciados, para que cumpram ali aquela pena que se chama de alternativa, mas é uma pena substitutiva, que foi imposta no processo de condenação. Então, é um grande parceiro do Poder Judiciário
o Conselho da Comunidade, principalmente no âmbito da execução penal. Como é que é feita essa atuação e quem é que pode integrar esse conselho? São voluntários? São voluntários, são pessoas que estão ali dispostas a contribuir para o sistema de justiça brasileiro. Esse conselho é composto após um processo que é hoje regulamentado pelo tribunal, a forma da eleição, a forma da escolha desses conselheiros, formado uma associação com direção, com toda a organização, para que possa atuar ali no âmbito da execução penal. O senhor já tem, assim, para a gente uma avaliação dos resultados desse desempenho, que podem ser destacados aí por conta dessa experiência no sentido da reinserção social? Bom, essa questão da reinserção social é um dos grandes desafios da execução penal. E essa questão principalmente essas pessoas que receberam penas substitutivas, em regra, praticaram crimes de menor potencial, de menor gravidade, que, num primeiro momento, em razão da pena aplicada, dos requisitos pessoais, não se justificaria a imposição de uma pena de prisão, e elas têm essa pena alternativa, que há a prisão, né? Na verdade, é pena substitutiva, e o bom cumprimento dessa pena substitutiva, ela é um requisito, penso eu, para que haja uma resposta, a pessoa pague para aquilo que cometeu, mas que também essa colocação em trabalhos de alternativos, de prestação de serviço à comunidade, acaba gerando uma grande oportunidade para aquela pessoa que tem uma atividade, às vezes ela não tem dificuldade de conhecer novas pessoas, e pessoas que talvez vão trazer novas oportunidades para a vida daquele cidadão que está com cumprimento de pena. Que tipos, assim, de infrações, de crimes que essas pessoas cometeram que ficam enquadradas nessa modalidade que você disse aí de cumprimento de pena? Essa balizamento é feito pelo artigo 44 seguinte do Código Penal, que são crimes com pena não superior a 4 anos e que então tenha sido cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Então, o juiz da condenação, ele fazendo essa análise em conjunto com outras informações a respeito de antecedentes, de reincidência, ele verificando que a pessoa preenche esses requisitos, ele faz, logo depois de aplicar a pena, ele faz essa operação de substituição da pena, que pode ser prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária, limitação de final de semana, dentre outros. Esse modelo alternativo aí nesse tratamento penal lembra um pouco a questão também, dialoga com as APACs, né? Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, também, que oferece uma alternativa ao sistema tradicional carcerário, né? A APAC é um capítulo à parte, né, Aurélio? A APAC, eu ingressei na magistratura em 2005, já estava no tribunal desde 2001, e tive o privilégio, no curso de formação, ser apresentado de forma mais próxima para a APAC, para a experiência da APAC, conhecendo naquela época a APAC de Itaúna e a APAC de Nova Lima. E desde então, eu me apaixonei pelo sistema, eu vejo que não é uma alternativa, é a alternativa para o cumprimento de pena, com todas as dificuldades que passamos no sistema carcerário, e a APAC traz essa esperança de que a pessoa ali, ela interiorize seu erro, que ela receba uma nova formação e também oportunidade de trabalho, oportunidade de profissionalização. Então, também, né, é uma forma muito eficaz de ressocialização. Os indicadores, os resultados são muito positivos nesse ponto de reinserção, não é? Exato. E Doutor, de reincidência. De reincidência também pequena. Também, baixíssimo, exato. Entendi. O senhor tem em Patinga hoje, mas já passou por outras comarcas. Essa experiência do conselho, da comunidade, funcionou também em outras regiões? Sim, Aurélio, na minha carreira, eu trabalhei em Itaúna com um juizado criminal, e lá eu tive como grande parceiro o Conselho da Comunidade. Também passei pela comarca de Timóteo, aqui no Vale do Aço. Na comarca de Timóteo, eu participei da instalação do Conselho da Comunidade, ou da reativação do Conselho da Comunidade. Eu acho que é uma experiência muito boa para todas as comarcas, porque é um grande parceiro da aplicação da pena, principalmente. Eu sei muito bem da dedicação que o senhor tem aí à judicatura, mas o senhor também
tem informação que o senhor pratica esporte. Gostaria de explorar um pouco e saber dessa experiência. Qual que é o esporte, a modalidade que o senhor pratica e qual que é a importância que isso tem na vida pessoal, na vida profissional do senhor? Primeiro, para mim, esporte é saúde, sabe, Ariel? Inclusive, eu sempre, a partir do momento da minha carreira, com grandes dificuldades que eu passei, eu procurei ter um propósito de tentar manter minha saúde física e mental. É importante para ao longo da vida. E a prática de esporte, para mim, é muito importante. Gosto de caminhada, de corrida, me exercito regularmente, mas a minha paixão é pelo tênis. Eu conheci o tênis aos 28 anos de idade e me apaixonei e até hoje jogo. Minha família toda joga, minha esposa, meus filhos. Participamos de dois torneios da MAG, todos da família. Então, o esporte, para mim, é vida. É relaxar, é poder ter uma qualidade de vida melhor para exercer minhas atividades do dia a dia. Deixar um pouco o estresse da carga de trabalho, né? Tá. Agora, o senhor citou dois aspectos aí, né? Quer dizer, ele tem um aspecto aí, integrativo, tanto na família como também o associativo, né? Qual que é a importância desse efeito aí para a vida profissional, associativa, familiar? Eu falo que o tênis é só benefícios. Você resumiu tudo numa palavra só, família. O tênis é família. O tênis, aonde eu pratico, no clube, quando eu tive a oportunidade de participar dos eventos da associação, é um momento de grande descontração, um momento de poder rever colegas, conhecer novos colegas, e dali nascem novas amizades. Então, eu só vejo benefícios, só vejo coisas boas praticando esporte, principalmente o tênis, viu? E a MAG tem incentivado essa participação, realizado campeonatos, como o senhor disse aí há pouco? Sim, sim. Depois de uma luta de outros colegas que jogam tênis, a gente conseguiu fazer retomar, né, que no passado já teve. E antes da pandemia, a MAGES tem conhecimento de três eventos que foram realizados, dois deles eu pude participar e o terceiro eu não tive oportunidade. Mas, sim, foi muito gratificante as duas vezes em que eu participei com toda a minha família em Belo Horizonte, com demais colegas do estado, e espera-se que passe. Aí a pandemia acabou esfriando um pouco esse movimento. Mas espero que agora seja retomado. A gente já aprendeu muito com a pandemia, de protocolos e tudo, para que a gente possa voltar a ter o privilégio de praticar o tênis e praticar com os amigos e os colegas da associação. Que dica que o senhor dá para nós aí? Qual que é o segredo do bom tenista, dessa prática esportiva? Como começar para quem está interessado? O tênis, a dica que eu dou é o seguinte: o tênis é um esporte que precisa jogar de 8 aos 80 anos. Eu chamo o tênis de um esporte muito democrático, porque eu jogava tênis com meu filho, que tinha aos 6 anos eu já jogava com meu filho. Hoje ele está com 17, ele é competidor, ele está competindo no tênis. Também tenho o prazer de jogar com amigos de 60, 70, 80 anos que estão jogando tênis. Então, o tênis não tem idade para começar. E é esforço. Se você se dedicar, e o risco que você tem de jogar tênis é se apaixonar. Você entendeu? Muito bem. Bom, como a gente faz com todos os nossos entrevistados e entrevistadas, a gente pede uma indicação de leitura no quadro Pensamento Literário para a nossa audiência. Qual é, por favor, a indicação que o senhor tem para a nossa audiência hoje? Olha, Aurel, dessa linha, inclusive, de saúde, essa linha de buscar o equilíbrio interno, buscar forças para poder executar as atividades do dia a dia, eu busco no esporte e eu também busco... fui presenteado por uma amiga por um livro que ele fala muito de mim, eu gosto muito, que eu vivenciei muito essa questão da ansiedade. O livro chama O Poder do Agora. Ele é de um autor alemão, esse livro, e ele trata justamente da questão que nós hoje passamos muita parte da nossa vida no presente nos preocupando com o que aconteceu no passado e, às vezes, ansioso com o que vai acontecer no futuro. Então, essa angústia de ficar remoendo o passado e essa ansiedade de ficar pensando já no futuro, no que vai acontecer, acaba que impede da gente viver o momento, viver o agora, viver com tranquilidade e aproveitar a caminhada, que às vezes nós temos projetos e eu quero alcançar, às vezes quando eu chego lá, eu cansei, e agora? Então, assim, é vivenciar a caminhada, aproveitar o agora, viver com mais qualidade de vida o momento. E não ficar tanto
angustiado com o passado, nem tão ansioso com o futuro. Não é um exercício fácil, mas o livro tem me ajudado um pouco nessa caminhada. Com certeza, uma boa indicação, uma reflexão importante, até mesmo para a magistratura, sobre a relação que tem com o tempo, né? O tempo dos processos, o tempo da vida, o tempo dos seus projetos pessoais também. Muito bem, eu conversei aqui com o juiz João Paulo Júnior, que é o titular da Vara de Execuções Penais, de Precatórias Criminais e do Tribunal do Júri da Comarca de Patinga. E falamos aí sobre o desafio de realizar, agilizar processo de julgamento em tempos de pandemia e outras formas de participação da sociedade, da prática de esporte. Doutor João Paulo, muito obrigado, foi um prazer entrevistá-lo aqui no Pensamento Jurídico. Mais uma vez, eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez estou muito honrado e muito obrigado a todos. Nós que agradecemos, e a você que nos acompanhou até aqui, pode ver e rever essa entrevista nos canais da AMARS, no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima.